Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Queremos prestar um culto a Ti, agora ouvindo tudo aquilo que o Senhor quer nos proporcionar através da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude neste momento, pois muitas são as nossas necessidades, muitas são as nossas dificuldades perante um mundo tão difícil. Mas, Pai, como diz a Tua Palavra, onde abundou o pecado, superabundou a Tua graça. O Senhor nos buscou desde o início, desde a criação de todas as coisas, sempre nos visitou, de muitas e muitas formas, e através do Teu Filho se fez presente para mostrar o Teu grande amor por nós, morrendo e ressuscitando, e mostrando que o Senhor é tudo em todos, quando nós abrimos o coração. Pai, abre nosso coração, ajuda-nos a entender a Tua Palavra e a aplicá-la nos dias de hoje, para a glória e honra do Teu santo e bendito nome. Amém. Posso se sentar, igreja? A palavra de hoje está em Salmos 25, dos versículos 8 a 12. Salmo 25, dos versículos 8 a 12. E o título da palavra é Caminho de Atitudes. Enquanto você está localizando o Salmo 25 aí, do versículo de 8 a 12, eu quero fazer um retrospecto da última vez em que eu trouxe a palavra, em que eu falei de um grande versículo conhecido. Você não precisa abrir, fica no Salmo 25, onde Jesus, Tomé, pergunta qual é o caminho. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E na última vez que eu estive aqui, eu elenquei 3 palavras: caminho, verdade e vida. São 3 palavras que encerram toda uma vivência humana dentro daquilo que Deus propõe, que é o caminho correto, que é a pura verdade para ter a vida eterna. E meditando com o Senhor me deixou na minha mente caminho. Isso ficou me incomodando no sentido de entender o porquê que Deus estava batendo nisso de novo, sendo que na minha compreensão humana eu já tinha colocado alguma coisa daquilo que Ele me orientou a fazer. Mas Ele falou: não, eu quero que você fale de novo. Eu quero que você explique essas 3 palavras. Então o Senhor me ajuda, porque é como que para mim já está esgotado. E às vezes aquilo que internaliza na sua alma e no seu espírito é difícil colocar em palavras. E ele disse: então, a letra mata, mas eu vivifico ela. Aquilo que você não consegue, eu faço você superar, porque realmente sem mim nada você pode fazer. Então, ele me leva carinhosamente para o Salmo 25. E aí diz assim no versículo 8: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho dos pecadores. Aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. É incrível como um salmo fala tanto de caminho. Eu destaquei esses versículos há cerca de 15 ou 20 anos atrás. Confesso a vocês que faz muito tempo que não o leio. E, no entanto, Deus me traz exatamente a isso. Vamos lá, filho. Vamos lá, porque você precisa aprender e a rever algumas coisas novamente para que você não se esqueça frente ao mundo em que você está vivendo. É interessante que eu falei: bom, então eu vou por uma coisa que sempre me chama a atenção e que muitos pregadores fazem, e eu gosto de seguir o exemplo deles. O pastor Amauri faz muito isso, que é colocar o significado da palavra. A palavra caminho vem
do latim caminus. O que quer dizer via? A ideia, caminho, via, a ideia de deslocar-se, de andar. E é interessante que ela pode significar a direção a seguir, ela pode significar o caminho a ser trilhado, o destino a ser alcançado ou o sentido da vida. Mas, numa primeira ideia, caminho, a gente sempre se refere a algo físico. Porém, é interessante como Deus pega essa palavra e coloca como forma de atitude. E é verdade, né? Lembra que eu disse? Quando eu chegava de algum lugar, meu pai me falava: onde você foi? Por onde você andou? Na verdade, ele não quer dizer que caminho que eu escolhi, qual a rua ou avenida ou um trecho que eu andei. Ele quer saber o que eu fiz. Se eu aprontei, se eu briguei na hora do futebol, se eu me portei bem na escola quando eu fui e voltei. Na verdade, ele não está preocupado com o caminho por onde eu passei, por assim dizer, fisicamente. Ele quer saber o que eu fiz. E é interessante como a palavra é aplicada, e muitas vezes a gente aplica também sem perceber a verdadeira conotação. É interessante que também Deus aqui fala sobre vereda. E aí eu fui lá ver o que vem vereda. Vereda vem do latim veredos, cavalo para viagem, cavalo de caça. Uau! O que quer dizer isso? Não tem nada a ver com vereda, não é um trio, não é um trio na floresta? Sim, também. Se você for no dicionário, você vai encontrar essa especificação. Mas tem uma especificação muito interessante. São trilhas ou caminhos costumeiros, realizado com frequência. Vamos complicar um pouquinho mais? E estrada? Caminho é qualquer trecho onde se caminha com os pés. Estrada compreende um trecho onde veículos trafegam ou caminham por ela. Mas só para não confundir a sua mente, deixa a estrada de lado. Caminho e vereda. Caminho, por assim dizer, é tudo aquilo que o ser humano faz. Vereda refere-se a algo feito com frequência, costumeiramente, ou seja, quando você escolhe um caminho para ir ao seu trabalho, quando você escolhe algo para fazer, você sempre faz aquilo que é melhor para você. Eu faço assim, aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais seguro. Esta é a vereda. E o caminho? Ele pode ser qualquer escolha que eu fizer, e nem toda hora vai ser bom para mim. E assim, esse trecho tão comum e que parece tão claro para nós, o Senhor mostra que devemos nos aprofundar um pouco mais. Então, é interessante que quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele já está sabendo de tudo isso que o ser humano viveu em toda a criação, desde a criação do mundo até aquele momento. Ele fala, eu sou o caminho. A primeira coisa que ele diz, eu sou a melhor vereda que você pode escolher. O mundo não está fácil, as coisas não estão fáceis, estão ficando complicadas. Mesmo assim, o Senhor pede que nós façamos uma introspecção e olhemos para nós mesmos e diz, bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores. Você é pecador? Eu sou pecador? Sim. Uau, e agora? Todos o ser humano é pecador, é natureza decaída. Porém, aquele que aceitou o Senhor Jesus ganha a salvação não por mérito, mas sim por misericórdia. Mas sempre está sendo corrigido no caminho que escolhe. É interessante que a referência é a retidão do Senhor. Então, se Ele é reto e quer nos ensinar e quer nos corrigir, Ele está dizendo, olha, você erra. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão.
Está lá em Provérbios 3, 11. Todos os pecados estão destituídos, né? Romanos 3, 23. Então, a primeira coisa que o Senhor quer é que nós nos voltemos a Ele a cada momento, pedindo: Senhor, como eu posso melhorar o meu caminho? Como eu posso fazer as melhores escolhas para a minha vida? Para que eu vá bem em todas as coisas. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Ótimo. O caminho do Senhor é o melhor para nossas vidas. Lá em Provérbios 8, 8 e 9 ele diz: são justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Todas elas são retas para aquele que a entende bem e justas para os que acham o conhecimento. O mundo está difícil de viver, não é mesmo? Como que o mundo está? Lá em Timóteo diz assim que o mundo está nos seus últimos dias. Os homens são egoístas, são avarentos, são presunçosos, são arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados e soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. 2 Timóteo 3, 1, 5. Parece assustador, mas na verdade o planeta já vem sofrendo isso desde a criação. Quando se fala em Noé, se fala num momento terrível, em que os homens se perderam e Deus teve que reestruturar a terra novamente. Logo após Noé, com sua família, sair da arca e se multiplicarem, depois de algumas épocas, Nimrod também achou que poderia construir a Torre de Babel, e aí Deus teve que intervir. Deus sempre está intervindo no mundo. Não parece, mas Ele está. Não parece, mas Ele continua fazendo milagres e acontecendo na vida de muita gente. Mas os noticiários nunca falarão disso. Sempre falarão de problemas, sempre falarão da crise, sempre falarão do ser humano se perdendo e fazendo atrocidades. Porque ele está no maligno. Mas as obras do Senhor estão acontecendo. As obras do Senhor estão acontecendo. Em Provérbios 22, 6 diz assim: ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se esquecerá dele. Em algumas versões, não se desviará dele. Caminho é sinônimo de atitude. O que escolher? O Senhor diz aqui no versículo: guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Não é o caminho do homem, é o caminho de Deus. Daqui caminho devia ser até com letra maiúscula. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. É necessário que nesses momentos de dificuldade a gente entenda, como está em Isaías 55, que os caminhos do Senhor são diferentes dos caminhos dos homens. Ali está escrito: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Que assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos. Ou seja, as minhas atitudes são sublimes perto das suas atitudes. As minhas decisões são muito mais acertadas do que as vossas decisões, não obstante você podê-las escolher. Se você escolher sempre habitar sobre as regras que você considera justas, você acaba se assemelhando ao mundo que você vive. Quando você escolhe conforme aquilo que eu defino para você, aí sim você está mais próximo
de alcançar a vitória que você deseja. E o mundo continuará com as suas atrocidades, indo de mal a pior. Mas o Senhor garante lá, Salmo 37. O que ele diz? Ele diz assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Porém, confie no Senhor e faça o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega tuas atitudes. Coloca para o Senhor tudo que você está fazendo, tudo que você está decidindo, tudo que você precisa resolver. Confie nele e o mais ele fará. Fará com que tua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor, espera nele, não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa dos que realizam os seus maus desígnios. E temos visto tantos maus desígnios pelo mundo. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Mas nós estamos no 25. Aqui é só para o Senhor mostrando assim: não olhe o que está ao teu redor, porque o que está ao teu redor vai te dominar e vai desanimar o teu coração. Fixa em mim, guie-se por mim, busque as minhas veredas. Salmo 10, versículo 10 do Salmo 25: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Em certa feita, isso é depois de Davi, muitos anos depois, quando Israel estava para ser entregue à Babilônia, porque não escutavam o profeta Jeremias. E ele diz assim: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas. Opa! O Senhor está alertando através de Jeremias: qual é o bom caminho e andai por ele. Achareis descanso para vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Muitas vezes nós decidimos coisas que porventura talvez Deus gostaria que nós perguntássemos a Ele. Às vezes são coisas muito simples. Vou parcelar aqui, vou comprar ali. Eu estou precisando. Parece um negócio simples, mas que às vezes depois a gente fica lá apertado no dinheiro, uma dificuldade. Falei: meu Deus, aí Deus fala: você não me consultou? Buscar a vereda antiga, buscar o caminho costumeiro, a forma de frequência correta. Qual que é a frequência de Deus? Obedecer a sua palavra. O povo de Israel estava adorando outros deuses, estava se corrompendo. Não era todos, é claro. Muita gente se manteve, mas muita gente escolheu não se manter. Só que como nação, isso estava degringolando a nação. E a nação teve que ser disciplinada. Não é assim que Deus faz conosco muitas vezes, em determinados momentos? Buscai pelas veredas antigas, buscai pela forma correta, pela escolha correta. Por isso que no começo coloquei que caminho é algo que qualquer um pode fazer. Mas as veredas é aquele caminho, é aquela atitude correta, é aquela atitude que você sabe que é o correto fazer. Nós sabemos o que Deus quer que nós façamos. Nós sabemos do que Deus se agrada. A palavra é o nosso norte. Ela é a vereda antiga. É a vereda que nunca cai de moda. É a escolha e a forma certa de fazer as coisas para que não dê errado. Caminho tem vários. Como que é o ditado popular? Todos os caminhos levam a Deus? É claro que não.
Senão Jesus não chamaria para ele essa responsabilidade. Ele decreta oficialmente a maneira de servir a Deus. Ninguém vem ao Pai. Ele não fala ninguém vai ao Pai. Ele fala ninguém vem ao Pai. Ele traz para ele a condição de Deus porque ele é Deus. Nenhuma outra religião, por assim dizer, fala sobre isso. Sobre depender. Sobre se submeter. Sobre caminhar com Deus através das suas veredas, que é a sua palavra. Isso é uma regra espiritual que não há como quebrar. Depois ele diz também que através do nome dele, o que você pedir será feito. É claro que será feito de acordo com a vereda que é a palavra de Deus. Aquela colocada com frequência em nossos corações para que a gente não erre o caminho da vida até que Ele venha. É isso que o Senhor espera de nós, né? Que nós busquemos a vereda dEle. Por causa do Teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você vai conhecendo quanto você precisa ser transformado para que você entenda o que Ele quer que você faça. Não por pressão, mas por amor. Isso requer tempo. Isso requer tempo. Nos meus primeiros 10 anos de conversão, confesso que dentro do meu coração não falava para ninguém, mas eu falava assim, eu não sou tão ruim assim. Aonde eu tenho que mudar mais, sendo que Deus já me mudou tanto? E Deus falava assim, ó filho, como você é cego. Pobre, cego e nu. Você não sabe o quanto você tem que aprender. E uma vez uma irmã revelou isso para mim na igreja. Ela veio e começou a conversar comigo. Você está pensando assim, 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 né? E você está dizendo assim, 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 mas Deus te diz assim, você não sabe nada ainda. A gente, como ser humano, carnal, é arrogante, achando que pode decidir tudo, porque Deus, na sua infinita misericórdia, não nos castiga como realmente merecemos. Salmo 103. Assim como um pai disciplina seu filho, assim o Senhor ensina e disciplina os seus filhos. Não nos julga segundo as nossas transgressões, mas sim sobre as suas infinitas misericórdias. Deus é muito bom, é muito paciente. Nós nos revoltamos com o mundo de hoje cheio de coisas que você fala, puxa, a pessoa podia pensar diferente. A pessoa podia fazer diferente. A pessoa podia ajudar, tendo o poder de ajudar de forma diferente. E não o faz. Mas quem somos nós para julgar? Quando nós também precisamos fazer a nossa parte. Quando nós precisamos olhar para nós e falar, bom pai, o que o Senhor espera de mim? Eu espero que você faça isso. Porque você fazendo assim, você resplandecerá a minha luz. E aí você influenciará. Você incomodará muita gente. Mas também você chamará muita gente. Não você, eu chamarei muita gente através de você, porque você se submete a mim. Porque você busca o perdão que você precisa para a sua vida a cada dia. Para que você seja achado como mordomo bom e fiel daquilo que eu confio a você, que é a minha palavra. Aquele que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Não tem como não lembrar do Salmo 32, né? Onde Davi confessa os seus pecados ao Senhor, cometeu homicídio, cometeu adultério, ele sabia que a vida dele estava completamente acabada, ele poderia até morrer por isso, mas ele confessa ao Senhor, né? Ele diz assim lá no Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele que o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos e os meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei.
e disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso fará súplicas em tempo de poder encontrar. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. O 8. Eu instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves andar. Caminho de novo. Nunca ouvi falar tanto de caminho numa palavra como essa. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabestros. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o cercará. Nesse mundo tão difícil, gente, Deus nos promete carinhosamente que cuidará de nós em todo momento, que não nos deixará faltar aquilo que a gente precisa. Só temos que confiar. Como diz, por revelação do Espírito de Deus, Mateus, tudo posso naquele que me fortalece. Como se isso fosse algo somente da prosperidade, né? Na verdade, tudo posso naquele que me fortalece em todas as minhas dificuldades. Porque na verdade a gente quer estar bem o tempo todo. Mas na verdade, assim como o músculo, se não for trabalhado através do exercício, não melhora, e isso causa dor, assim também a gente, se não passar por algumas provações, não amadurece, não cresce, não cria resistência, não cria brio, e anda sempre num estado de conforto que às vezes nos leva à distração. E quando isso nos distrai, humanamente falando, espiritualmente falando, somos susceptíveis às setas do inimigo, às ciladas que ele quer nos aprontar para tentar desviar a gente do caminho. Então é necessário que a gente se apegue à palavra. Mas diz assim que ele não nos deixará faltar nada. Que ele nos amparará e nos sustentará em todas as necessidades. Esta é a palavra que o Senhor trouxe para mim e que eu quis compartilhar com os irmãos. Mantenha-se no caminho. Busque as veredas antigas. Não desvie. Independente de como o mundo caminha, como o país caminha, como a sua casa está, como a sua família está. Caminhe nos meus caminhos. Mantenha-se firme, porque eu darei a vitória. O Senhor vai dar a vitória. Não interessa. Quando Jesus veio ao povo romano, 70% de tudo que se ganhava ia para o governo. Não há uma desculpa para nós para dizer, puxa, está tudo tão mal, tudo vai piorar. Não. Continue. Insista na palavra. Anime-se com a palavra. Busque o Senhor. O Senhor trouxe para mim um colega de trabalho que eu não vejo há pelo menos 10 anos. E ele estava mal, muito mal. Numa caverna escura, entregue à depressão, da qual nem eu podia entrar no sonho. Deus falou, não entre, só ore por ele. Quantas revelações Deus vai te dar para que você interceda? Busque ao Senhor e peça a Ele, Pai, me revela o que o Senhor quer que eu faça por mim, pelos meus familiares, para quem eu amo, para quem eu trabalho, para quem está do meu lado. Às vezes Deus te surpreende com pessoas que falam, Pai, o que eu faço? Foi no momento em que revelou a palavra, ele está fora do caminho, ele está perdido, ore por ele. Eu orei por ele. Depois que ele me deu a palavra, em Salmos 25, ele lembra o sonho que você teve essa noite? Ore por ele agora. Quantas vezes eu orei por pessoas no trânsito que estavam mal, que iam sofrer acidentes? Porque a gente no trabalho como bombeiro, você percebe. Chega um momento que você começa a criar um olho clínico para certas coisas. Você fala, vai acontecer alguma coisa aqui. A pessoa está descuidada, a pessoa está distraída, a pessoa está atarantada, ela está no trânsito. E eu atendi muitos acidentes, então você começa a criar um olho clínico. Ora por ele. Aí eu começo a pensar em quantas coisas Deus me libertou,
me livrou, me salvou até os 26, 27 anos de idade, quando eu ainda não conhecia o Senhor. Ele falou, você pensa que é só você que ora por pessoas que você não conhece? Você acha que as pessoas não oraram por você quando te viram na rua? Em algum momento? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você ainda verá milagres e participará de milagres e saberá de milagres que você falou, não é possível que isso aconteceu. Eu imaginei isso um dia e eu pensei que isso não fosse possível. O que é impossível para o Senhor? Nada é impossível para o Senhor. Mas a nossa mente sempre colocará, a nossa mente decaída sempre colocará as veredas do Senhor, que são a sua palavra, num caminho estreito, ruim, escuro, fechado, aonde acha que não vai poder prosperar. Caminho é tudo aquilo que o homem tenta fazer. Vereda é a palavra do Senhor. Aqui, versículo 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Andemos em misericórdia, sendo mansos como a pomba, mas espertos como a serpente, mas tendo misericórdia, orando por aqueles que a gente não quer, para que o Senhor faça nascer o sol da justiça e faça justiça sobre eles também. Amém? E a verdade é a palavra de Deus. É sobre ela que nós devemos andar, custe o que custar. Amém? Queira se colocar em pé, igreja, por favor. Senhor Deus Todo-Poderoso, ensina-nos a andar nos teus caminhos cada vez mais em meio ao mundo tenebroso, ao mundo que está no maligno, mas não pertence a ele, ao mundo que perdeu, ou melhor, que o maligno perdeu o controle total, porque Jesus ressuscitou e tem completa autoridade sobre tudo. Ensina-nos, ó Pai, a nos sustentar através da Tua palavra, para que outros vejam que vale a pena seguir a Ti em meio às tribulações e dificuldades, porque nós fomos criados para Te servir e para Te honrar e para Te louvar o nome, porque o Senhor é dono de tudo e de todos, e o Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor tem um tempo e um modo para fazer as coisas para cada vida aqui presente, para mim, para todos que estão na terra. Quando olho a multidão que existe na terra, fico pensando como o Senhor pode controlar todas as coisas. A nossa mente não consegue medir os teus pensamentos e os teus caminhos, que são muito mais altos que os nossos. E nós te louvamos por isso, Pai, porque queremos ser cada vez mais barro nas tuas mãos, para que o Senhor nos molde conforme o Senhor quer, conforme aquilo que é necessário, para que nós alcancemos a salvação eterna até o último dia. Sabemos que somos salvos por causa da Tua palavra, porque aceitamos o Teu Filho Jesus. Queremos continuar assim até o último dia, dando fruto e fruto que permaneça. Ajuda-nos nisso, Senhor Deus. Mesmo aquele que está tão novo na Tua fé e que acha que não pode produzir nada, não é verdade, porque o Senhor transforma todas as coisas. O Senhor traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. O Senhor, Pai, tem um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. As pessoas falam do final dos tempos. Deviam se preocupar em estar nos teus caminhos cada vez mais, porque o dia que o Senhor vem, ninguém sabe. Então, Pai, devemos andar cada qual a cada dia como se fosse o último, para que o Senhor nos encontre fazendo aquilo que o Senhor espera de nós, que é dando fruto, Senhor, que é promulgando a Tua palavra, que é falando das Tuas verdades, Senhor Deus, trazendo misericórdia e verdade àqueles que necessitam. Ajuda-nos nisso, Senhor Deus. Fortalece-nos nesses dias difíceis, nesses momentos de dúvida que muitos às vezes têm. Porque o Senhor, Pai, retira de nós toda dúvida. O Senhor é certeza em nossas vidas. O Senhor é certeza total para o mundo. Em nome de Jesus, Pai, que oramos e Te agradecemos. Amém.